Saudações aos amigos e amigas que nos assistem aqui nas nossas reflexões a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das parábolas de Jesus. Escolhemos as parábolas da compaixão. Segundo o Evangelho de Lucas 15, 1 a 32, aproximaram-se de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam então dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Ele, porém, contou-lhes parábolas identificadas como as parábolas da compaixão, de atendimento espiritual a todos nós quando necessitados, dizendo: primeiro, a parábola da dracma perdida. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdendo uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu vos digo que há mais alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus. Depois falou da parábola da ovelha perdida. Qual homem entre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no pasto e sai em busca da perdida? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Jesus conclui: Eu vos digo que haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. E por fim, contou a parábola dos 2 filhos, ou, para alguns, a parábola do filho pródigo, que diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe na propriedade ou na herança. Assim ele repetiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Após levantar-me, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um de teus empregados. Levantando-se, dirigiu a seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente.
Disse-lhes o filho: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai a seus servos: Trazei para fora a principal estola, ou túnica, e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comemoremos, comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começando a deleitar-se e a festejar. O filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que se aproximou e chegou em casa, ouviu música e dança. Convocando um dos seus servos, perguntou-lhes o que estava acontecendo. Ele disse: O seu irmão chegou e seu pai sacrificou o novilho cevado, gordo, né? Porque o recuperou saudável. E o filho mais velho então ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava, insistia para que entrasse. Em resposta, o seu pai disse: Eis que te sirvo de tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me ou festejar com meus amigos? Mas quando chega este teu filho, que esbanjou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado? O pai, porém, lhe disse: Filho, estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos, comemorarmos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Podemos então refletir um pouco a respeito desses ensinamentos de Jesus. Na primeira parábola, da dracma ou da moeda perdida, Jesus nos chama a atenção para os verdadeiros valores da vida que merecem nossa atenção, como os cuidados com a manutenção própria e de nossa família, e de sermos gratos pelas coisas que Deus nos concede para a nossa subsistência e a subsistência daqueles que conosco convivem, com devido cuidado e sem desperdícios. Aquela moeda era tudo que aquela mulher tinha de importante para o sustento de sua família. Era seu tesouro. Por isso ficou feliz em compartilhar seus sentimentos com as amigas e vizinhas. A felicidade de encontrar a moeda pode representar a felicidade de termos um emprego capaz de nos sustentarmos, ou de um negócio que podemos manter funcionando para o nosso sustento, da nossa família e daqueles que trabalham juntos, né? Ou quem sabe a recuperação após uma doença, em que podemos voltar ao trabalho e às atividades e o convívio com a família. Os valores do bem viver. Na segunda parábola, a ovelha perdida, Jesus nos ensina a valorizar as pessoas corajosas, que procuram soluções para os problemas individuais e coletivos. Aquela ovelha diferente da maioria representa pessoas empreendedoras e preocupadas com o bem comum. Por isso são pessoas valorosas, e Jesus as valorizava. Assim, Jesus nos ensina também a importância de que devemos dispensar aos nossos semelhantes, sem distinção ou discriminação, inclusive por pensarem diferentes da nossa forma ou da maioria. Essas pessoas corajosas, independentes, capazes de pensar, empreendedoras, são aquelas pessoas capazes de mudar as situações e quebrar os paradigmas, e também impulsionar a humanidade.
Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, foi um exemplo. Quebrou as regras do judaísmo e pregou os ensinamentos do Cristo além das fronteiras do mundo dos judeus, ou além da cultura judaica. Jesus, o próprio Jesus, enfrentou as autoridades, os costumes da época para trazer o seu evangelho. E tantos outros exemplos. Na terceira parábola, na dos dois filhos, temos 3 passagens. O pai bondoso, que ama seus filhos e respeita o seu livre-arbítrio, mas que também sabe compreender, perdoar e acolher nos momentos de sofrimentos e necessidade. E sabe reconhecer quando efetivamente se arrependem e querem mudar. O filho mais moço era um filho pródigo, que ainda não sabia valorizar os verdadeiros valores da herança de seu pai. Desejava tudo antes da hora, né? Era, como se diz, apressado ou ansioso. Tendo recebido então a sua parte, saiu a gastar de forma irresponsável, até empobrecer. Então procura um emprego, um trabalho que lhe foi dado, que foi cuidar de porcos. O que para os judeus cuidar de porcos, que era um animal considerado imundo, era uma tremenda humilhação. Não suportou as dificuldades, né? Se arrependeu e voltou a procurar o Pai. Então nós estamos neste mundo também para procurar o nosso caminho, nos arrependermos dos nossos erros e procurarmos a providência divina quando necessário, né? E o filho mais novo, então, depois de sofrer, de se arrepender efetivamente, volta para casa, vestindo, então, a túnica do arrependimento e da humildade. E a humildade é uma das virtudes ensinada por Jesus para o nosso progresso como seres humanos, para o nosso progresso espiritual. O filho mais velho se demonstrou ser um filho egoísta. Assim como o moço ambicionava a riqueza do pai, mas não tinha coragem de agir por si próprio, ficava gravitando em torno da herança, não buscava o seu próprio destino e por sua própria coragem e a sua própria capacidade de empreender. Orgulhava-se de aparentar ser um bom filho, permanecia, portanto, vestido, né, das roupas do ciúme, do egoísmo e da vaidade. Velhos vícios que ainda precisamos trabalhar como seres humanos. Nessa parábola, o pai bondoso, que compreende, orienta, acolhe, perdoa e dá o livre-arbítrio a seus filhos, representa Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. E os filhos, tanto o pródigo quanto o egoísta, representam a nossa humanidade terrena, onde ainda vivemos e vivem, né, diferentes espíritos em diferentes graus de evolução, mas que buscam, pelos seus próprios esforços e pelo seu próprio trabalho, então, evoluir-se. E quando tiverem o devido merecimento, né, serão, é claro, sempre acolhidos e recebidos pelo Pai. E sempre que buscarmos, então, a ajuda de Deus, nos resignando e orando com humildade, conforme ensina Jesus, Ele nos atende, sempre nas nossas necessidades. Eleva os nossos sentimentos, o nosso coração e o nosso bem-estar, e a nossa fé. Né? Das nossas reflexões de hoje, então, podemos colher dos ensinamentos de Jesus para a compreensão dos verdadeiros valores da vida, especialmente os valores espirituais ou das virtudes que devemos desenvolver ao longo da nossa existência, para que aprendamos a reconhecer e valorizar os verdadeiros bens que Deus nos concede, seja os bens terrenos para o nosso desenvolvimento, quanto os bens espirituais. E façamos, então, o bom uso desses bens, de tal forma
que não nos tornemos pessoas egoístas ou orgulhosas, mas sim pessoas corajosas, capazes de enfrentar as situações e de encontrarmos as soluções para os problemas individuais e coletivos, cientes de que os verdadeiros valores que devemos cultivar e colher na vida são as virtudes dos valores morais. Dentre tantas, da perseverança, do respeito, da humildade, da caridade, da compaixão, da empatia, da fraternidade universal e do amor incondicional, conforme nos ensina Jesus. Que possamos ter um bom dia e que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, nos orientem e nos iluminem nos nossos empreendimentos terrenos, para que possamos, sim, alçar novos patamares de compreensão e evolução de nós mesmos, do mundo em que vivemos e de Deus, nosso Pai. Que assim seja.